Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e apresento para você um episódio com dois super convidados. Aliás, super não, ultra convidados. Fernando Zogaib e Alexandre Ribeiro estão aqui para contar suas histórias e para a gente entender um pouco mais como pensam esportistas que desafiam os limites do corpo. O que para muitos parece impossível, loucura, é onde esses caras encontram as maiores motivações. O Zogaib tem uma rica história com o esporte e feitos recentes de grande valor, como ter se tornado o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Biking Man, justamente a primeira delas disputada aqui no Brasil. O Alexandre Ribeiro é um caso extraordinário, um atleta com um dom nato, que com 15 anos já tinha corrido 2 maratonas e uma delas foi sub-3. Dono de uma carreira que se confunde com a história do triatlon no país, ele se consagrou com os títulos mundiais de Ultraman no Havaí. Mas tudo isso que eu tô falando aqui vai ser muito melhor contado por eles nesse episódio, que nós tivemos a grata participação do Vinícius Martins, um amigo e um dos grandes entusiastas do ciclismo longa distância no país. O episódio Ultra Ciclistas começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Fernando Zogaib, muito bem-vindo aqui ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. E esse programa é um programa especial que vai contar com a participação do Vinícius Martins, que complementa hoje aqui não só essa conversa, como a próxima conversa que vai fazer parte também desse episódio. Vinícius, uma honra também ter você que já foi aqui nosso entrevistado. Agora você está aqui num papel... Vai responder pergunta também, vai tirar dúvida também, mas também vai compor com a gente essa conversa com o Fernando. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito esse espaço. É uma conversa de amigos, a gente pode já dizer assim, né? Vai ser bem legal. Primeiro, acho que chamar a atenção de que o Bikeman acontece agora em setembro. Se puder compartilhar o detalhe, para quem não sabe o detalhe, Vinícius. Bikeman 2022, né? A segunda edição brasileira. Tem largada agora dia 26 de setembro. Para quem estiver fazendo o Letap, é só aguardar mais um dia, corre no domingo, no outro dia, 5 horas da manhã, larga de novo. Vai largar de Santo Antônio do Pinhal e 1.000 quilômetros com 19 mil de subida. Opa, simbora. Leandro, você que vai fazer o Letap, podemos ir junto, ó. Já dá uma emendada. Você vai estar com assistida, já facilita. Não sei se a bateria dura os 1.000 quilômetros. Arruma só, troca o pneu, põe o pneuzinho mais grosso lá, porque hoje em dia as Speed cabe pneu até quase 40, então pega lá e vai. O problema é que não é todo trecho asfaltado e talvez meu carro não consiga acompanhar o pelotão, né, a galera nesse trajeto inteiro. Senão eu iria com o maior prazer, seria um prazer. Talvez uma moto seja mais apropriada. Né? O ano passado teve carro que não passou no trecho. A localista não gostou, mas foi legal. Agora, Fernando, já te contextualizando e te apresentando um pouco mais, eu tenho certeza que boa parte da galera que está ouvindo a gente já te conhece, mas só para entender um pouco da brincadeira que o Álvaro fez pro Vinícius, você foi o primeiro colocado na primeira edição do Bikeman. Eu queria que você se apresentasse, apesar de que eu acho que quando você se apresenta para quem não é ciclista, em geral você escuta alguma coisa assim, tipo, que cara maluco, que cara doido, como é que você faz uma coisa dessa? Porque são grandes eventos, grandes desafios que você já complementou na bicicleta, né? Meu nome é Fernando Zogaib, eu hoje sou atleta de ultradistância pela Scott, mas eu sou arquiteto de formação e atuo na área. Né? O ciclismo é um hobby levado bastante a sério, é uma paixão. E como toda paixão, né, eu me dediquei muito ao ciclismo e consegui, ao longo aí de uma jornada de 35 anos sobre o Cilim, algumas grandes conquistas. E eu posso afirmar que, dentre elas, a que eu mais me orgulho, sim, é ter sido o primeiro brasileiro na história a ganhar uma etapa do Biking Man, que é hoje uma das maiores provas de ultradistância do mundo. Zogaib, como é que você encaixa a sua rotina
Porque para treinar para uma prova dessa, você precisa de tempo, você precisa de hora de selim antes da prova, não é só o durante. Como é que você negocia a sua rotina profissional, familiar e pessoal para ter o volume que você precisa e fazer parte da elite e vencer a prova como você venceu? Olha, sinceramente, esse é o maior desafio que eu enfrento cotidianamente. É algo bastante exaustivo e que exige um certo planejamento. Eu posso afirmar que a grande vantagem que eu tive para conseguir essa jornada foi, há 5 anos atrás, comprar um edifício onde eu dividi ele em a minha residência e o meu escritório. Então, é um prédio comercial, eu loco salas também aqui para outras empresas, mas eu hoje moro praticamente no trabalho. Então, em 30 segundos eu consigo sair do meu escritório e ir para minha casa. Eu otimizei bastante o meu tempo, e eu otimizo ele o dia todo. Isso é uma questão bem pertinente aos ciclistas de ultradistância, essa questão da eficiência, da otimização de tempo. A gente performa isso durante a prova e eu performo isso durante a minha vida, durante o dia todo. Então, eu tenho uma lista de tarefas que eu costumo fazer no dia anterior do que eu vou fazer no dia seguinte. E eu brinco que eu faço circuitos, Então, eu faço um planejamento das minhas tarefas no dia seguinte, já otimizando a ordem para que eu consiga executar o maior número de tarefas possíveis no menor tempo possível. É um treino já para o Biking Man. Eu acho que uma pergunta, e também eu posso até afirmar de como eu sigo também nessa vida de ultradistância, existe a ideia de que para você fazer prova de 1.000 quilômetros, praticamente você tem que treinar 1.000 quilômetros por semana, ou grandes quilometragens o tempo todo. Isso não é uma verdade, Não precisa necessariamente fazer muitas horas ou muitos quilômetros para conseguir fazer grandes distâncias. Onde que está a chave, então, Zogaib? Onde é que está um encaixe que transforma um ciclista apaixonado, um ciclista que já tem uma casca, já tem uma experiência, num ciclista de ultradistância? Bom, primeira parte da pergunta, que o Vini levantou, realmente não é preciso se performar longas distâncias cotidianamente para você ser um ciclista de ultradistância. Eu imagino que dificilmente o corpo vai aguentar uma carga tão violenta durante um longo período de dias, para você chegar bem numa prova. Provavelmente você vai chegar lá estafado. Então, essa é a primeira questão. Obviamente, existem os treinos longos, eu faço eles no final de semana. Então, no sábado e no domingo são os meus treinos com mais de 5 horas, com 8 horas de pedal. Mas durante a semana, realmente, é praticamente inviável. Eu consigo, uma vez por mês, tirar um dia de trabalho, geralmente uma quinta-feira, e aí sim eu passo o dia todo sobre a bike. Então é raro, pelo menos uma vez por mês eu consigo fazer, mas nem seria interessante conseguir fazer mais que isso, na verdade. Você está colocando uma carga muito grande aí em cima do seu físico. Agora, a chave da ultradistância, cada um tem a sua chave. Eu posso dizer qual é a minha chave. A minha chave é a minha cabeça, e a minha vontade de fazer coisas incríveis com o meu corpo. Eu sinto um prazer bastante intenso em descobrir que o meu limite ele vai além até de onde eu projeto ele. Eu sempre jogo ele bastante à frente, mas quando a gente está ali, a gente realmente consegue espremer um pouco mais do corpo. Isso para mim é uma coisa mágica, é um dos prazeres de se estar vivo. A ultradistância, o ultraciclismo, ele entrega isso para a gente. Zogaib, na última edição que você venceu, quantas horas brutas e líquidas de prova foram? Foram 66 horas e 2 minutos de prova, dentre as quais, efetivamente dormindo, eu despendi 1 hora ininterrupta, com 24 horas de prova, às 5 horas da manhã, do segundo dia, da terça-feira, foi o período que eu parei e dormi durante 1 hora direto, e depois, com coisa de 50 horas de prova, eu dormi mais 20 minutos quando eu estava em Cunha. Então, das 66 horas, eu dormi mesmo 1 hora e 20 minutos. Houve algumas tantas paradas para alimentação, uma delas até foi bastante generosa, que eu estava com o pessoal da direção de prova, entre elas o Vini, a gente estava no Parque Nacional do Itatiaia, ali eu consegui comer uma pamonha e conversar um pouco com eles, mas de resto todas as paradas foram bastante eficientes. Então, essa foi a prova, 66 horas e 2 minutos. Eu lembro muito quando eu escuto alguém falar que dormiu 20 minutos,
Eu lembro sempre da história de um casal que foi fazer Paris-Brest-Paris e faltava, sei lá, 60 quilômetros, tinha ainda 5 horas para cumprir a meta e eles decidiram parar meia hora. E aí um deles, ou os dois, eu não sei, dormiu, não acordou e passou. Como é que é dormir só 20 minutos assim, e voltar para a prova? Como é que isso é treinável? Isso é da vontade? Como é que você se preparou para essa escolha? Olha, sinceramente, eu não me preparei para essa prova nesse sentido. Eu até tentei simular algo assim. 3 meses antes da prova, eu fiz o FKT, o Fastest No Time da Estrada Real, onde eu tentei simular essa privação de sono, porque eu pesquisei muito sobre o Biking Man quando eu fiz a inscrição. Eu queria saber onde eu estava entrando, né, e o que seria preciso para realmente atingir o sonho da vitória. Mas assim, quando eu fiz o FKT, tentando não dormir, eu dormi 7 horas. Eu dormi 3 horas e meia no primeiro dia, eu dormi 3 horas e meia no segundo dia, porque eu fiz em 52 horas, né, o desafio, e eu fiz mais 2 pequenas dormidas, 2 pequenos cochilos de 15 minutos durante o período diurno. Essas dormidas de 3 horas e meia foram na madrugada. Mas eu não posso falar que eu treinei, porque é muito difícil você fazer algo assim, né? O corpo realmente ele sente um baque muito forte. O que aconteceu que eu fiquei surpreso no Biking Man foi a minha vontade de vencer. Aquilo estava muito, muito forte dentro de mim. Quando eu coloquei o despertador na primeira vez que eu dormi por 1 hora, eu fiquei surpreso, porque eu acredito que eu tenha acordado no primeiro toque dele mesmo, e acordei desperto. Não acordei, óbvio, acordei cansado, mas eu acordei super motivado. E no segundo cochilo de 20 minutos, quando eu estava em Cunha, foram as 3 horas e 20 da manhã, foi quando eu dormi. Né, foi inesquecível. Eu também acordei desperto, acelerado, porque o segundo e o terceiro colocado estavam vindo logo atrás. Acordei correndo. Vini, e para quem quiser conhecer mais de você, eu recomendo ouvir o programa Garra, que você acha no nosso site, é o programa 37, mas você não só é organizador, como você é um atleta de elite de ultradistância. E pegando a carona no que o Zogaib falou, eu imagino que você, como organizador, algumas pessoas devem virar zumbi durante a prova, e você deve falar com as pessoas e elas não respondem, porque elas estão num outro estado. Como é que é isso? Olha, eu já estou nesse mundo de organizar provas de longa e outra distância há tem um tempo por causa do lado não competitivo, que é o brevet, Audax, o Randonino. Tanto no Biking Man quanto nesse lado mais dos brevets, cara, eu encontro cada ser que não tem consciência. O corpo, a alma foi embora para algum lugar, tem um corpo ali. Eu já tive que recolher pessoas que estavam indo para um caminho oposto, eu parei, ele não entendeu nada, coloquei dentro do carro, deixei dormindo 3 horas, e depois voltou a ter uma consciência. No Biking Man, eu notei algumas coisas que você começa a olhar o comportamento pelos pontos, porque todo mundo é monitorado por um GPS. Então você olha uma dinâmica de movimentação, eventualmente para se abastecer ou para poder resolver alguma coisa, e de repente fica meio errática essa movimentação. Ela começa a ser rápida, começa a ficar bem devagar, que não é uma subida. Então você começa a notar que essa pessoa está meio que procurando um lugar para descansar ou está meio perdida. E quando eu encontrava, eu olhava mesmo e via aquele olho, sabe, um olhar sem foco? Tá meio olhando assim, perdido no tempo. Cara, isso eu vi várias vezes. Então eu, como organizador, eu tento dar uma acordada e principalmente, aí entra o outro lado de segurança, é notar o quão disperso está. Porque eu não tenho esse dom. Eu digo muito que para quem ganha e quem é competitivo em ultradistância, ele não é rápido, ele não dorme, ele é eficiente. Não é a velocidade em movimento, é a velocidade total, é o tempo em movimento, que isso que o Zogaib colocou e fez muito bem. Ele se manteve em movimento, mesmo devagar, mas estava em movimento. Eu não consigo, eu consigo andar rápido, mas eu preciso dormir. Então eu tenho minha chavinha, 22 horas, ela cai, eu preciso dormir 3, 4 horas e continuar. Aí eu consigo ter um pouco de velocidade, isso sou eu. Mas com esse pensamento onde existem pessoas que têm uma fisiologia de pouco sono, e muito comecei a observar isso e ter cuidado, porque a privação de sono é o maior índice de acidente, infelizmente, de fatalidade nesse tipo de esporte. As fatalidades por queda são mínimas. As fatalidades por privação de sono têm sido significativas quando a gente considera o horizonte. Eu estou falando assim, sei lá, cada 10 mil que fazem é 1 ou 2, mas existe. E é ligado à privação de sono. Existe o cenário do cara que pedala dormindo, né? O cara dormiu pedalando ali, acordou e continuou pedalando e às vezes acontece o acidente. Como é que é lidar com isso, Zogaib, de buscar o seu limite, de buscar a superação e de saber qual que seria esse limite? Quando que a sua superação estava te colocando em risco? Você tem algum gatilho que te
ajuda a avisar que você está passando do ponto? Na verdade, eu tive esse gatilho no Biking Man, né? As pesquisas que eu havia feito, né, me deixaram bastante preocupados, por questão de você perceber que pode existir sim lesão motora definitiva, né, perda de sinapses, né, por privação de sono, né. No briefing do Biking Man, o Vini deixou bastante claro essa questão, né, ele pediu para que nós dormíssemos durante a prova, para que a gente evitasse isso, ele deixou bem claro o perigo para todos os atletas, mas para quem vai competitivamente ali, a gente obviamente acaba, né, estendendo essa margem, e eu senti o perigo de verdade, e tive a percepção de que isso realmente estava acontecendo comigo, quando eu estava subindo de Paraty para Cunha. Eu comecei a subir, eu acho que era por volta das 9h30 da noite, estava chovendo, muito frio, a serra ela deixa de ter iluminação, eu acho que a partir do quilômetro 5, né, aquilo vira um breu, então eu estava só com o farol da bicicleta, e eu comecei a ver pequenos raios coloridos atravessando a pista na minha frente, né. Obviamente eu sabia, eu já passei de bicicleta por várias vezes, eu sabia que o que eu estava vendo ali não existia, né, já ligou um alerta, eu tive sim a percepção de mim, entendi o que estava acontecendo, mas ali não pegava o sinal de GPS, né, e como todos os atletas são monitorados, através do celular você pode ver a localização dos outros, eu precisava saber onde o segundo e o terceiro estavam e resolvi estender até Cunha, falei, eu só vou dormir em Cunha, só vou parar em Cunha, porque eu preciso saber onde o segundo e o terceiro estão, eu não sabia se eles haviam subido a serra ou não. O que aconteceu foi que eu passei a alucinar, né, eu tive duas alucinações bastante severas e fortes, né, uma que chega a ser engraçadíssima, na verdade, eu olhei para a minha direita e eu vi o castelo da Disney, eu vi o castelo da Disneylândia à minha direita, e eu vi com uma luz do dia, eu vi aquilo, assim, em detalhes, né, não tinha nem fila para você entrar, foi uma coisa bem assim, nossa, é só ir. Eu tava lá abraçado no É bom rir disso agora, mas é assustador. Cara, foi assustador, né? Nesse momento, e assim, você pisca, abre o olho, aquilo desaparece. Não é uma alucinação, algo que você consegue. Piscou, sumiu, fica preta, mata de novo. E um pouco mais adiante, mas ainda na subida da serra, essas placas de trânsito, né, que ficam na rodovia, ela virou a janela de uma casa acesa, como se fosse a janela de uma sala, e as pessoas dentro, eu não vou esquecer disso jamais na minha vida, elas estavam pondo a mesa de jantar. Então, eu via silhuetas de pessoas dentro da casa, como se eu estivesse passando na rua, vendo uma casa ali acesa, as pessoas pondo a mesa, piscou, sumiu. O que aconteceu nisso, né, nesse instante, foi que, obviamente, eu percebi o perigo que eu estava vivendo, eu precisava realmente chegar, comecei a fazer conta de quanto faltava em tempo, né, porque eu sabia a velocidade que eu estava indo, quanto tempo faltava, e aí eu tive uma estratégia que, curiosamente, após a prova, eu fiquei sabendo que o segundo colocado, né, o Juliano Guerri, ele fez a mesma coisa que eu, e eu fiz isso intuitivamente, eu não queria parar, então eu desloquei a bicicleta ao centro da rodovia, olhei adiante, vi a próxima subida, imaginei que eu só chegaria ali daqui uns 20 segundos, eu fechei o meu olho e pedalei dormindo, contando até 15. No quilômetro, né, 15 segundos, abri o olho, opa, falta um pouco, fiz a curva, olhei de novo, fecho o olho e segui fazendo isso por algumas vezes. Né? Então eu subi uma boa parte daquela serra dormindo. E quando eu empurrava, eu também empurrava de olho fechado. Então você só mantinha ali a estabilidade, né, para não entrar no mato, não sair da pista. Né? E foi curioso, porque o Juliano fez a mesma coisa que eu. Foi extremamente perigoso. Né? Eu conhecia o circuito por ter passado ali algumas vezes, numa delas até competindo o Letap. Né? E eu lembro que quando faltavam 3 quilômetros para Cunha, eu estava desmanchando. Né? Meu corpo estava desmanchando. Né? Tem um comércio de alguma coisa ao lado esquerdo, antes de um lugar ali que tem um campo de lavanda, com uma luz acesa, que eu fiz acho que a maior força da minha vida para não entrar ali e dormir. Né, porque estava muito convidativo, tinha uma luzinha numa varanda e uma banqueta, assim, era um hotel aquilo para mim. Eu acho só duas referências. Primeiro, a subida Paraty-Cunha é uma hors concours brasileira, tem gente que compara com os Mortirolo da vida, mesmo em condições dia, sem chuva. E o Bikeman é uma prova de self-supported, então não tem toda uma estrutura de PCs, não é um circuito fechado como acontece em competições de Gran Fondos ou coisas desse tipo. Então isso aumenta a dimensão de responsabilidade de cada atleta e da prova como um todo. Né? E, portanto, o teu desafio como atleta de se achar ali ou não se perder naquela circunstância e não se machucar.
Zogaib, a disciplina de alimentação e hidratação, porque com o cansaço você começa a perder a noção do tempo e acho que um risco real é você esquecer de comer e beber. Que estratégia você usou para que isso não acontecesse? Na verdade, eu não usei estratégia porque eu sou uma pessoa bastante, como diz a minha sobrinha, eu sou um cara planilhento, né? Eu gosto de números, de planilhas, de dados. Quando eu atravessei o Brasil, eu monitorei minha ingestão de líquido diária, né? No meu livro está lá escrito dia a dia qual foi o meu consumo de água, né? Eu monitoro isso, eu gosto de entender como o nosso corpo funciona. Então, eu sei dizer para você quantos quilômetros por litro eu faço. Né? Curiosamente, eu atravessei o Brasil com 404 litros de água ingeridos durante as atividades físicas. Então, eu tenho isso bem certo dentro de mim. Né? É uma coisa que já virou intuitiva. Eu não sinto sede, eu não espero vir a sede. Eu fico o tempo todo me hidratando e eu fico o tempo todo me alimentando. A dificuldade da prova é que você não tem acesso ao alimento. Né? Quando eu falo que você não tem acesso ao alimento, deixa eu me corrigir aqui. Né? Existem sim, você vai passar por diversas cidades, você vai passar por mercados, por restaurantes, por padarias, por hortifrutis. Só que se você está indo lá competitivamente, você não vai sentar num restaurante à la carte e esperar 40 minutos do seu prato. Então você é obrigado a se alimentar do que tem. Né? Um exemplo foi quando eu saí do Parque Nacional do Itatiaia após até sentar ali para bater um papo com a organização, eu saí com uma pamonha no bolso do bretelle. Então, eu já levo a nutrição, né, suficiente para um período X de prova, né, e vou me programando conforme eu vou passando em alguns lugares convenientes, eu vou adquirindo, né, o que tem ali disponível para poder seguir adiante. Uma curiosidade. Eu acho que esse é um desafio, porque como você não consegue levar todo o seu alimento e você fica à mercê do que está disponível na rota, de consumir coisas que não te dêem um desconforto gástrico, porque ao mesmo tempo que você está pedalando, você não está dando uma dormida para digerir, você não está dando uma caminhada para ajudar e tomando um café. Álvaro, isso é um excelente ponto, assim, o Zogaib é brasileiro, estava aqui no Brasil, então não tinha, digamos assim, tem a possibilidade de ter intoxicação, mas a adaptação alimentar já aconteceu. Mas quando você vai para outros países, cara, os gringos que vieram para cá, é a mesma coisa. É onde que tem o grau de dificuldade aumenta muito. Isso, né, Zogaib, isso é um desafio mesmo, né? Não, isso talvez seja o maior dos desafios, né? Eu, infelizmente, mesmo sendo brasileiro, eu passei por uma intoxicação alimentar agora, 2 meses atrás, tentando fazer novamente o FKT da Estrada Real. Né? Eu fui parado no quilômetro 400, porque no quilômetro 100 eu ingeri, né, um salgado assado numa padaria e já saí de lá passando muito mal e tive dificuldade de ingerir qualquer coisa após aquele alimento contaminado. No quilômetro 400 eu fui obrigado a interromper. Então a intoxicação alimentar existe, né? Eu arrisquei, dei sorte, confesso, no Biking Man. Um exemplo dessa sorte foi que antes do PC1 em Mogi eu comprei um X-Tudo, né? Coloquei ele na mochila e eu fui comer metade dele, acho que às 3 da manhã, e a outra metade foi meu café da manhã às 6 da manhã. X-Tudo gelado, gorduroso, assim. Era aqueles podrão mesmo de esquina, porque era o que tinha, né? Era o que tinha. Então, ele sobrou uma pontinha ali que eu dei para um cachorro e ele não quis. Juro por Deus. Ele não quis. Aliás, fazendo um hiperlink, você já falou da sua travessia do Brasil. Se você puder resumir essa tua aventura, para quem não conhece. Eu resumo a travessia do Brasil, eu vou resumir como um sonho de uma criança que passou a vida querendo fazer e aos 42 anos resolveu fechar o escritório de arquitetura, agradecer aos clientes, pedir compreensão e realizar esse sonho, porque eu estava esperando o momento ideal chegar, né, para poder fazer isso, percebi que o momento ideal jamais chegaria. E que era preciso fazer com que aquilo acontecesse, era algo que estava dentro de mim e assim, era uma vontade muito, muito forte de realização, né? Então, executei os 10 mil quilômetros da travessia do Brasil em 50 dias, praticamente ininterruptos. Eu fui obrigado a parar por 2 dias, porque quando eu cheguei no dia 31 em Itacoatiara, na beira do Rio Amazonas, não havia barco para fazer o translado para Santarém, por ser o último dia do ano, e foi o único dia que eu fiquei parado, efetivamente, em repouso, após uma semana de pedal. Depois foram diretos, mas foram 50 dias incríveis, maravilhosos, bem vividos, sofridos. Solo, autossuficiente, sem Instagram, sem rede social, celular em modo
modo avião, vendo o Brasil, chorando de emoção, me sensibilizando com a carência das pessoas, trocando abraços com desconhecidos, sendo acolhido por pessoas que, assim, não tem um mínimo que a gente considera, sabe, para se ter um padrão de vida de qualidade. Essas pessoas faziam questão de me pagar almoço, eu implorava para que não fizesse. Olha, me dá um abraço, eu prefiro, mas eles insistiam porque eles queriam ajudar, queriam fazer parte daquilo. Eu fui um ser humano, né, quando eu fui iniciar a viagem, e eu terminei assim uma pessoa completamente diferente, muito mais emotiva, muito mais sensibilizada com o próximo, entendendo realmente que as pessoas têm os seus momentos, as suas carências, as suas necessidades, as suas dificuldades. A vida de ninguém, eu posso dizer, é fácil, mas a vida de muitos, ela é muito, muito, muito mais difícil. E a gente precisa realmente tentar ajudar da maneira que puder, seja transmitindo conhecimento, seja respeitando, né, o espaço do outro, pavimentando o caminho deles para que possa ser menos difícil, doando um pouco do que a gente gera. Olha, esse Brasil é uma coisa única, sabe, continentalmente desigual e belo. Zogaib, essa sua experiência rendeu um livro, né, que é os 50 Sábados, que é legal recomendar aqui para quem estiver curioso de saber como é que é essa história. E a minha pergunta é relacionada a isso, porque você, nesse evento, os dois eventos, né, comparando o Biking Man com os 50 Sábados Norte-Sul, você fez desafios hercúleos com a bicicleta, você percorreu longas distâncias, você ficou limitado em vários sentidos. Mas você estava olhando ao seu redor, você tinha um contato com o lugar onde você estava percorrendo com as pessoas e tal, e no outro você tinha um objetivo. Você qualificaria os dois feitos como uma ultra pedalada? Você se sente um ciclista de ultra distância nos dois eventos? Sem dúvida nenhuma, eu me sinto um ciclista de ultradistância nos dois eventos, né? Os dois eventos, eles são grandes feitos, não por eu tê-los feito, mas porque eu tenho capacidade, né, de interpretação, e eu posso afirmar que desses dois grandes feitos, o Biking Man foi sem dúvida muito mais difícil, ele foi muito mais intenso, foi assim... A travessia do Brasil, eu me emociono até hoje em falar dela pelas experiências que eu tive, por esse contato humano que eu tive com os nossos colegas de território, né? Mas a intensidade do Biking Man, fisicamente falando, mentalmente falando, a exigência que eu, Fernando Zogaib, né, performei ali e fui obrigado, eu falo, porque tinha o Juliano em segundo lugar, né, puxando o meu limite para frente, né, porque eu já falei isso em outras ocasiões, eu vou repetir, né, eu só fui o ser humano que eu fui no Biking Man porque havia um segundo colocado atrás de mim exigindo que eu seguisse adiante, porque eu não teria dormido 20 minutos, eu teria dormido 4 horas, né, se o segundo colocado estivesse a 90 quilômetros atrás de mim, você pode apostar que eu teria dormido de verdade, né, então o Biking Man, da maneira que ele aconteceu comigo, eu não sei como que ele vai acontecer esse ano para os atletas que lá estiverem, mas ele foi muito duro, ele foi impiedoso. Esse é um negócio que o Zogaib falou, que eu digo para todo mundo, né? Eu acho que a participar de algo assim é um processo, né? Eu acho que a partir do momento que você se permite pensar e fazer a inscrição, a sua prova já começa ali, né? O desafio, porque a negação de muitos, você é doido, tá besta, aquilo é muito difícil, você não vai conseguir, sabe? Ou mesmo, não, vai lá, mas nossa, vai sofrer, hein, sabe? Esse tipo de fala, eu acho que o primeiro passo é esse, né? E o processo, eu conheço vários que não terminaram a primeira edição por essas variáveis, a variável chuva foi muito dura nos 2 primeiros dias, mas foi assim, castigou todo mundo, castigou as pessoas e castigou as bicicletas. Então, óbvio, para chegar no final, você tem que chegar a dupla, né? Bicicleta e ciclista. Mas foi tão transformador, mesmo para aqueles que não terminaram, para alguns até que viveram 1 dia e meio. Até hoje tem conversa assim sobre como aquilo foi transformador para ele, como ele se conhece e como ele entende o seu ciclismo pessoal, né? Zogaib, uma pergunta. Para fazer um ultra desafio, a motivação é como quem busca a resposta de uma pergunta ou a motivação é de fincar a bandeira?
No meu caso, eu vou falar o seguinte, eu tive as duas experimentações, olha que curioso, eu nunca tinha tido uma pergunta assim, dessa maneira, que me fizesse visualizar com bastante clareza. Na Travessia do Brasil era buscar uma pergunta, né? Aquilo estava dentro de mim, era algo que eu precisava fazer, né? Eu sentia muito medo de fazer, eu adiei essa viagem por algum tempo, e eu vou confessar que era por medo, porque eu sabia dos riscos inerentes, né? Imagina você, né, atravessar o Brasil de bicicleta, passar por lugares realmente perigosos em diversos sentidos, né? Tanto com relação a trânsito, quanto com relação a ser inóspito, né? E estar sujeito aí ao que vier. Então, a Travessia do Brasil, eu me motivei por isso. Eu queria buscar algo que estava dentro de mim, implorando para que eu fizesse aquilo. Né? Mas o Biking Man já foi fincar uma bandeira. O Biking Man, o que me motivou no Biking Man foi fincar uma bandeira, foi fazer história. Na verdade, é uma correlação, né? Porque das duas maneiras eu sabia que eu estava fazendo história, mas uma era a minha história. Tinha um recorde brasileiro envolvido, a Travessia do Brasil, eu bati o recorde naquele momento, na minha travessia. Mas como eu disse, o recorde era o sonho dentro do sonho, né? Porque o sonho que me motivou mesmo era a Travessia do Brasil. Era conhecer o Brasil de ponta a ponta, viver aquilo intensamente. Já no Biking Man, não. Eu queria realmente fazer história no esporte. Eu queria poder olhar para mim como sendo o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da prova que eu considero um campeonato mundial de ultradistância. Hoje tem uma relevância muito grande no cenário mundial. Então eu vivi essas duas experiências. Engraçado, né? Vale para os dois. Eu acho que vai do momento que você está vivendo ou do ângulo que você está enxergando o próximo desafio. Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR ano modelo 2022 e todas as Emonda SLR ano modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado Aeolus RSL VRC Bontrager 2020 a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site trek.bike/recall 2022. O Biking Man desse ano larga no dia 26 de setembro, em Santo Antônio do Pinhal, ali pertinho de Campos do Jordão. Os ciclistas vão percorrer 1.000 quilômetros, 19.000 de altimetria acumulada, até voltar nessa mesma cidade. O nosso episódio segue com Alexandre Ribeiro, um carioca que bem podia estar nesse evento, mas ele se aposentou das ultradistâncias em 2013. Sobre como ele vive hoje e as suas ótimas histórias no esporte é a nossa conversa, que começa agora. Alexandre Ribeiro, o homem, o mito. Muito bem-vindo a Gregário Cycling, é uma grande honra ter a sua companhia aqui nesse episódio. Eu que agradeço o convite de vocês aí, pois fico feliz. Realmente já faz tempo que eu me aposentei, foi em 2013, meu último Ultraman no Havaí. De lá para cá eu tenho feito outras coisas aqui, com outros objetivos na vida, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Alexandre, é uma honra. Agora, tem uma informação que eu acho que a gente vai dar inédita aqui, que você vai falar em qual nave você veio do seu planeta, porque você não é do planeta Terra, com certeza. Nada, gente. O que acontece é o seguinte, eu acredito que foi, na minha encarnação passada, eu devo ter sido algum corredor de longa distância, né? Que desde molequinho, quando eu tinha 6 anos de idade, eu já pegava meu pai, a gente ficava jogando bola em direção de Ipanema até o Leblon, que dava uma distância de 8 km na areia, né? Na areia fofa. E quando eu via aqueles filmes na televisão de maratonista, da Beverly Killer, né? Eu começava a chorar, começava a falar, pai, um dia eu quero ser maratonista, né? Eu ganho sonho é correr uma maratona, né? Então acho que você veio desde pequeno. Aquela criança que toca piano com 6 anos de idade, sabe? Do nada. No caso era da corrida, era do esporte, né?
Pois é, Alexandre. Começou, o seu sonho se realizou muito cedo, né? Porque com 10 anos você já corria 10K para 40 minutos. Com 15 você corria uma maratona para 3 horas e meia. Então as coisas vieram aí muito naturais, né? A gente está aqui no episódio para falar de outras distâncias, né? Com a participação do Vinícius. O Alexandre é uma figura muito singular nessa história, né? Cara, é isso que vocês comentaram, né? A brincadeira, né? De que planeta veio, porque a gente tá nesse meio, conhece gente, aí você... Sabe o que é bacana? Você sempre conhece alguém e fala, poxa, esse cara fez pra caramba. Eu queria ser um pedacinho disso. Nossa, então tá aqui, é aquela história, né? Uma pessoa que você sempre viu, escutou e agora bater um papo desse. Agora, esse é um bom ponto, Alexandre. A gente pode falar aqui, enumerar, eu brinquei aqui com seus tempos de criança, né? Sua maratona para 3 horas e meia, o Ironman do Havaí, o Ultra Ironman do Havaí, onde você foi inúmeras vezes campeão de uma prova que é considerada das mais duras do esporte, por isso também o convite para que você esteja aqui. Mas o Vinícius falou uma coisa que é interessante, que é a seguinte: todo mundo já ouviu falar uma história do Alexandre Ribeiro. E aí, tem algumas coisas que são reais, são essas citações que a gente tem aqui. Então, a história do triatlon brasileiro é muito relacionada com a sua história, essas experiências do Ironman, essa experiência do Ultraman, mas cada história que eu já ouvi falar sua, todas elas muito divertidas, e todas elas que constroem uma lenda sobre a sua experiência de ultra distância, assim. Eu vou te perguntar uma que eu não sei se é verdade. É verdade uma vez que você deixou seu carro no mecânico e foi dar uma corridinha de 6 horas até ele ficar pronto? Isso é verdade. Eu morava em Niterói, né? Eu morava em Caraí, morava no Engenho do Mato, que é mais longe que Caraí, né? É mais 30 minutos de carro, você tem noção. Eu dava aula na academia da praia, que era na Barra da Tijuca, que era do outro lado da ponte de Niterói, né? Então, de manhã cedinho, meu carro estava com a manutenção sendo feito preciso, né? Eu deixei meu carro com o seu Luiz, que era o mecânico, falei, seu Luiz, eu vou dar uma corridinha e já eu estou de volta. Você consegue deixar meu carro pronto a que hora? Passei 2 horas da tarde, vai estar pronto. Aí tudo bem, né? Aí saí para correr, fui em direção à Ponta Negra, né? Que é a direção como se você estivesse indo para Cabo Frio. Era um dia que eu tinha que correr 7 horas a pé. E aí, na volta, eu estava com R$1 no bolso e só tinha a opção de comprar uma água ou uma Coca-Cola, né? Faltava 1 hora de corrida ainda para terminar, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei num bar de Pinguço, naquele bar bem pé de chinelo, né? Eu falei, moço, você pode arrumar água para mim? Ele falou, não, arruma água para você. Ele foi arrumar água e com aquele R$1 eu comprei uma Coca-Cola, né? Naquela foi o valor da Coca, era R$1 de valor. E aí segui viagem, faltava 1 hora para terminar a minha corrida, parei lá no mecânico do seu Luiz, e aí, seu Luiz, está pronto meu carro? Não, está pronto, pode pegar. Mas você tomou muito sol hoje, né, menino? Eu peguei um pouquinho de praia agora à tarde, né? Eu esqueci de passar protetor solar, por isso que eu estou meio queimadinho. Dali eu saí, peguei o carro e fui dar 5 aulas de spinning, naquele mesmo dia, na sexta-feira. Daí, só que eu não tinha me olhado no espelho, né? Todo mundo que chegava na aula de spinning falou, pô, você está roxo hoje, você tá vermelho, está queimado, o que você fez, né? Eu não vou contar com coisa de 7 horas, que nem as pessoas não iam acreditar, né? Daí quando eu fui ver, cara, na última aula de spinning, eu quase demais em cima da bicicleta dando aula, foi quando eu fui me olhar no espelho, eu estava literalmente roxo, cara, estava assim, transformado. Alexandre, quantas horas de treino você colocava por semana na sua época que você ia a Kona todo ano e foi 10 vezes lá? Então, eu participei 9 vezes lá no Ultraman, né? Na verdade, eu posso dizer que o Havaí era como se fosse uma ponte aérea para mim, né? Porque todo ano eu estava lá. Eu comecei com Ironman, aos 18 anos de idade, depois migrei com 38 anos de idade para o Ultraman, né? Então, quer dizer, no caso do Ultraman, eu pedalava 4 vezes na semana, eram sempre distâncias longas, né? Eu sempre dava prioridade para pedalar na montanha. Então, eu girava assim, na segunda-feira, 4 horas de bike, quarta-feira eu pedalava 6 horas de bike, aí sexta eu pedalava 8 horas e sábado eu pedalava 11 horas de bicicleta. Então, o volume máximo era esse, durante o ciclismo, né? O que acontece? Lá no Ultraman da Havaí, a prova não é um percurso plano, é um percurso muito montanhoso. Então, não adiantava nada eu ficar pedalando no Rio de Janeiro, que a maioria do percurso é bem plano, né? Eu tinha que pegar meu carro de manhã cedinho, ir até Petrópolis de carro, e lá em Petrópolis eu pedalava para Teresópolis, para Itaipava, Araras, só o trecho de montanhoso, para ficar com a perna bem forte, para encarar a pedreira que era no Havaí, né? Além do percurso montanhoso no Havaí, o grande desafio eram os ventos, né? Chegar, bater vento de 80 km por hora. Então, a coisa era bem dura, bem sinistra, tinha que estar muito bem preparado. Você entrar na meia boca, com certeza, você não ia durar tão cedo na prova de tanta exigência, né? O Alexandre, para um esportista que com 15 anos faz uma maratona, com 18 faz um Ironman no Havaí, e depois encara os mais diversos desafios, você também fez a Race Across America em dupla, né?
Como que você enxerga hoje e até mesmo definiria o que é um desafio de ultradistância? Qual que é o limite que torna as coisas desafiadoras e ultra desafiadoras? Eu acho que o limite está na cabeça de cada um, né? Acho que cada um tem seu sonho em particular, né? No meu caso, como eu te falei, eu fui muito precoce no esporte. Eu comecei com 6 anos de idade correndo na areia. Aí, aos 10 anos, eu fui correr pelo Flamengo, né? Infelizmente, o Flamengo não tinha tricolor, né? Mas eu fui correr pelo Flamengo no atletismo, no Série de Bar, lá no Rio de Janeiro. Teve um dia como faltou um atleta lá no adulto que ia fazer a prova de 10 km, eu acabei entrando para fazer esse percurso, que fiz em 41 minutos, né, na pista de atletismo, que eram 25 voltas. Depois eu fiz a minha primeira meia maratona com 13 anos de idade para 1h26, fiz 2 maratonas com 15, uma para 3h30, outra para 2h59. Então, depois com 18 eu fiz o Ironman do Havaí. Eu criei uma base de criança e por muita sorte, cara, eu não tive nenhum tipo de lesão, né, no decorrer da minha carreira. Então, quando você faz uma base bem estruturada, né, desde pequeno, né, e você vai criando um lastro para que você for colher seus frutos lá no futuro, você consegue suportar, né, as dores, todo o sacrifício que é para você acordar cedo, alimentação regrada, né, bom descanso, né, ser um cara determinado, disciplinado, ter regra, ter coragem, né? Então, são valores que você vai só agregando ao longo do passar dos anos, né? Você tem uma noção, eu fui ganhar meu primeiro título de campeão mundial depois de 20 anos de triatlo. Então, eu fiz uma base muito sólida, né? Eu dou um exemplo como o bambu chinês, né? Não sei se você conhece o ditado do bambu chinês. Ele cresce, né, a 30 metros de altura, mas antes de crescer para 30 metros de altura, ele cresce 20 metros para baixo. Ele faz uma base que, quando ele começa a crescer, pode entrar o furacão que for que não derruba esse bambu. Então, eu fiz uma base muito boa, muito forte, muito sólida, que me deu essa estrutura física muito boa para mim poder ter capacidade mental e física de suportar todas as distâncias de longa distância, que era o meu sonho, né? Alexandre, nós temos aqui o Vinícius, que é um atleta de autossuficiente self-supporter, né, como é o caso do Biking Man. Como é que você vê a diferença entre fazer um evento que tem toda uma prova e uma estrutura e um circuito fechado e uma prova de grandes travessias, ou como é o caso do Biking Man, onde você está por conta própria? Então, tem uma prova, mas o circuito não está fechado, você não tem um apoio sempre perto de você. É muito mais difícil, né? Não tenha dúvida, não dá nem para comparar, né? Lá no Ultraman do Havaí, você tem noção, eu sempre levei poucas pessoas para serem meu apoio, né? No caso, o primeiro que eu participei lá foi o padrinho do meu filho, que foi o Luiz Carlos Ribeiro, atleta também de Ironman, de longa data, tem um conhecimento gigantesco, né, a respeito do evento. E o José Carlos Ponciano, que é o Zé Negão, que é o padrinho da minha filha. Todos os dois têm uma base muito boa, né? Cada um desses dois valia por 10 para mim, né? Porque eu pensava numa Coca-Cola e já estava com a Coca-Cola na mão. Pensava no sanduíche, já estava com o sanduíche na mão. Quer dizer, a nossa sintonia era muito grande, muito perfeita, né? Agora, você fazer isso tudo sozinho, realmente eu posso dizer que até que eu fiz, né? Muito no meu treinamento do meu dia a dia, que quando eu saía para treinar, para o Ultraman, eu saía sempre sozinho, né? Então, eu já peguei 200 quilômetros de bike de chuva o tempo todo, aquele sol de derreter o asfalto, tudo sozinho, sempre sozinho. Mas você participar do evento, que você está preocupado com seus adversários, com a sua alimentação, com a sua segurança, é muito pior. Você tem que estar muito atento, porque qualquer piscar de óleo pode vir um caminhão, pode vir um cachorro, né? Pode vir, de noite você pode passar perrengue, pegar um buraco. Você tem que estar muito atento, muito alerta para as situações de segurança, né? E fora o desgaste físico, você tem que começar a raciocinar por si só o que você vai comer, né? Quando começa a ligar o pisca-alerta, né? Começa a vir a coisa ruim para o seu lado, começa a ficar cansado, começa a ficar fadigado. Você tem que raciocinar sozinho, né? Tudo que você tem que se alimentar, se hidratar adequadamente para chegar ao final da prova. Então, com certeza, o cara que faz solo, sem ninguém, sem apoio nenhum, é muito mais difícil, não tenha dúvida. Foi bem legal isso que você comentou do seu treino ser solo, sem apoio, e a sua prova ter o apoio. Você acha que isso fazia diferença porque você era acostumado com perrengue e durante a prova você dava tudo, mas tinha um pouco de luxo, e aí você conseguia ir além? Com certeza, cara. O que acontece? Quando eu fiz o meu primeiro Ultraman, né? Eu tinha uma assessoria esportiva que era da Paulo Ribeiro, então eu treinava 4 horas de bike com meus alunos, depois eu seguia viagem sozinho, né? Então, tudo que eu passei, assim, durante o longo dos meus treinos de corrida, de ciclismo, de natação, né? Sempre sozinho, isso me dava, tipo assim, também uma parte muito importante de saber o que fazia bem com o que eu comia, o que fazia mal, né? Saber selecionar a boa hidratação, a boa alimentação, para justamente chegar no dia da prova, não aceitar a sugestão de ninguém, além da minha, né?
né, do que eu me alimentar durante o evento, para não poder passar mal, né? Foi alguma coisa que seja uma novidade, que as pessoas não, como isso aqui que acabou de sair esse produto, que é muito bom, graças a Deus eu nunca cometi esse erro, né? Então, quer dizer, além do que, quando você treina sozinho, sua mente vai ficando forte, você vai sentindo sua respiração, vai sentindo seu músculo, seu coração bater. Então você vai tendo, sabe, você não precisa nem ter essa parafernália toda de Garmin, Polar, eu não uso nada disso. Eu vou em cima do meu feeling, do meu limite, né, muscular e físico, né, de cabeça, sabendo onde eu tenho que acelerar, onde eu tenho que diminuir, onde eu tenho que me alimentar um pouquinho mais, onde eu tenho que tratar um pouquinho mais. Então, eu vou tendo esse conhecimento ao longo dos anos, que só no crescente, né? Quando vai chegar no dia da prova, não cometer além do que eu treinei. Mas, independente disso, vou te falar que dos 9 horas que eu fiz lá, 2 eu passei muito mal por conta de alimentação. Os outros 7 eu fui super bem, graças a Deus. Alexandre, você já teve o seu momento kryptonita, assim, aonde você, como é uma pessoa de ultradistâncias, de números enormes, você já teve uma baba, já quebrou, assim, de uma forma que você não esperava? Olha, infelizmente, o que aconteceu? Em 2010, eu estava indo para o meu 4º Ultraman. Eu resolvi começar a levar meus filhos para acompanhar, para entender o trabalho do pai, como é que era o esporte que o pai realizava, né? Para sentir na pele a competição, por que eu treinava tanto para uma competição e para sentir na pele como era feita essa competição, né? Eu botei eles para trabalhar. Se você não sabe, o somatório desse evento está a 515 quilômetros, né? Você nada 10 quilômetros, natação, pedala 428 e 1 quilômetro de ciclismo, uma dupla maratona, 84 quilômetros. Então, eu levei primeiro, foi o Zé Carlos Puceno, que é o padrinho da minha filha, né? Para dirigir, e o Kailane, meu filho, maior, né? Foi pela participação dele. Depois eu levei o Kailane e o Caipo, né? E por último eu levei o Kailane, Caipo e Maila. Aí o Zé, né, que eu trabalhava com a gente como staff, né, falou: você quer me matar, né? Além de cuidar de você, eu vou ter que cuidar dos teus filhos nesse deserto aqui de 50 graus, cara. Porra, aí de qualquer forma os moleques trabalharam muito bem, se comportaram legal, sentiram o que o pai fez. E nesse último que eu falei para vocês, que eu levei os meus 3 filhos, né, foi uma luta, porque, se vocês não sabem, eu me separei quando a minha filha menor tinha 9 meses de idade e os 3 vieram morar junto comigo, né? Então, praticamente, eu cuidei dos 3 sozinho, treinando para essa loucura de Ultraman, trabalhando, fazendo todas as tarefas domésticas do dia a dia, né? Levar para o colégio, levar para o esporte, treinar, trabalhar. Não sei nem como é que eu ainda estou vivo, né? Mas, de qualquer forma, o meu anjo da guarda foi muito forte. Então, peraí. Criar 3 filhos sozinho, com esse volume de treino... Não... Absolutamente você veio de Júpiter. Não tem nenhuma dúvida. Rapaz, eu vou te falar, se eu parasse para pensar, realmente eu não fazia. Tinha dias que eu ficava, às vezes, 4 horas, 5 horas dentro do carro para fazer todas as tarefas do dia a dia. Aí um amigo meu falou assim: Ribeiro, você já somou isso durante a semana? Quantas horas de carro você fica por semana? Eu falei: se eu somar, cara, eu paro de fazer esporte. Esse foi quando você fazer a soma depois que encerrar a carreira, né? Aí, comentando a sua pergunta, né? O que aconteceu? Eu comecei a levar meus 3 filhos para o torneio de 2013. E aí, a viagem para ficar baratinha era Rio, São Paulo, Houston, Los Angeles, Kona. Quando a gente fez a primeira pernada em São Paulo, minha filha menorzinha perguntou: papai, estamos chegando? Eu falei: quase lá, filha, vai lendo o gibi aí, ó. Só demorou 32 horas para chegar na Havaí, né? E aí cheguei na Havaí, eu preocupado que nenhum dos moleques queria ficar doente para não deixar de levar a turma, né? Graças a Deus ninguém ficou doente, só que eu me preparei muito forte para esse evento, porque estavam os 3 lá, né? E os outros 2 que eu havia levado meus filhos, eu havia vencido. Só que nessa, quando eu saí da água, já saí vomitando. Eu comi alguma coisa que me fez mal, me caiu bem no intestino. Tudo que eu comia, eu vomitava. Até que você tem noção, quando eu terminei o primeiro dia, as pessoas que vinham por trás falaram: quem foi que passou mal? Que deu placas de vômito no asfalto, assim. Então, o que aconteceu? Eu só consegui comer pão, beber água e um pouquinho de Coca-Cola ao longo dos 3 dias. Eu emagreci quase 10 quilos. Não era para ter completado essa prova. E você nessa dieta, você completou a prova? Completei a prova porque estavam os meus 3 filhos lá, o incentivo deles era tão grande, tão imenso. Desculpa aí. Até me emocionei. É um sacrifício tão gigante e não podia jogar fora, né? Então, quer dizer, o incentivo da minha filha: vai, pai, vamos lá, você vai conseguir, você tenha coragem, estamos junto contigo.
Aí falei, queria força do além. Aí você pode me chamar de espectro mesmo, que realmente foi o maior desafio que eu tive assim, de toda a minha carreira. Foi cruzar aquela chegada mortão, mas, cara, eu consegui realizar um sonho de levar os 3 ao mesmo tempo, fazer como pai, com o tipo de trabalho que o pai realizava, né, ao longo de tantos anos, né? E isso foi legal, porque todos os 3 fazem esporte hoje em dia. A minha filha Mayla está na seleção brasileira, sub-19 de vôlei, como líbero. O Cássio está na faixa roxa de jiu-jitsu. O Kalene fez track and field na universidade lá em Cleveland. Quer dizer, eu acho que esporte, cara, é o melhor remédio da natureza. Você traz bons amigos, você traz da linha do bem. Mesmo que eles não sigam esporte como profissão, mas o esporte por si só te dá regra, te dá disciplina, te dá horário, te dá coragem, te dá vários valores importantes para você seguir a sua profissão com mais energia, com mais força, né? Ouvindo você aqui, e está sendo a primeira vez que a gente está tendo um contato direto, apesar de ouvir o seu nome e suas histórias há muito tempo, mas claramente você não é uma estrela, um influenciador, uma personalidade, mas você é uma pessoa que tem o melhor tempo de brasileiro em Kona, você entrou pro Guinness fazendo Race Across America em dupla. Como é que você se sente como inspiração e referência para quem gosta de esporte e pratica esporte? Fico muito feliz, né, cara? Se você tem esse reconhecimento, né? As pessoas às vezes se inspiram nos meus títulos, na minha maneira de viver, na minha vida, né, que fez o esporte trazer só coisas boas, conhecimento de vários valores importantes, né? Mas fico muito feliz porque faz com que essa pessoa tenha a motivação, né, para acordar e falar, pô, o cara fez 11 horas de pedalada ontem, como é que eu não posso correr 30 minutinhos, né? É um incentivo para aquela pessoa que está iniciando, dar o seu pontapé, né? Pela primeira vez fazer alguma atividade física. Porque, como falei para vocês, o melhor remédio da natureza é a atividade física. Você dorme melhor também, você fica mais paciente com a família, com o seu trabalho, se alimenta melhor. Eu posso citar o exemplo de um atleta nosso, que é o Alexandre Fontinelli, tenente-coronel do BOPE. Ele estava cheio de problema na vida, cara. Você não tem noção. Cuidando do batalhão dele, de governador, prefeito, milícia. Ele estava sedentário, estava obeso, estava bebendo demais, estava fumando demais. Estava com a autoestima lá embaixo, né? Estava no buraco, no fim do poço. Ele veio, foi pedir ajuda para mim, eu fui ajudado e começou a voltar a resgatar a vida de atleta que ele era, né? E começou a voltar caminhando para emagrecer, né? Para não agredir o corpo. Depois começou a correr uma provinha de 5 km, uma de 10, uma meia maratona. E aí depois ele começou a ingressar no triatlo, não sabia nadar, aprendeu a nadar. Começou com short triatlo, distância olímpica. Resumindo, hoje ele tem 5 Ultraman na carreira. Me agradece quase todos os dias por ter salvado a vida dele, porque estava a ponto de explodir, né? Tem um AVC, tem um problema no coração. E ele está indo agora para fazer o Deca Ironman ano que vem, em maio, aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você mudar a vida dessa pessoa para melhor, né? Poder ajudar, isso não tem prazer igual, é imensurável. É uma realização muito pessoal, né? Você mencionou de que você tirou o pé desde 2013. Como é para você o hábito de atividade física no volume que você pratica desde que praticamente começou a andar e você diminuir, porque tem toda a história de endorfina, adrenalina, quando a gente faz atividade física, e como é que você se adaptou e se organizou desde então, quando você parou de competir profissionalmente a nível de elite mundial? Então, eu parei em 2013 no triatlo, mas em 2014 ainda fiz a Maratona do Rio, que eu fechei lá em 2 horas e 52, aí depois é que eu diminui bastante. O que acontece? Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu nunca contei em podcast nenhum. Em 2015, eu comecei a gaguejar muito, me atrapalhar para falar. Todo raciocínio que vinha na minha cabeça eu não conseguia elaborar as palavras, né? Não conseguia verbalizar. E aí eu comecei a caminhar meio esquisito do lado esquerdo, né? E a minha mulher, a Clarice, falou assim, você está com dificuldade de falar? Seria bom você ir no médico. Aí um grande amigo nosso, que é o Antônio Scher, que é o osteopata, né? Foi lá em casa fazer uma visita. E aí mandou dar umas caminhadas para me observar e mandou fazer uma cintilografia, né, da cabeça. Qual foi o diagnóstico? Estava com mal de Parkinson. Quer dizer, então eu adquiri essa doença em 2015 e acho que em 2013 eu já estava com o início do Parkinson, porque eu comecei a dar entrevista gaguejando demais, que eu não conseguia falar, eu tinha que repetir toda hora a entrevista, né? Uma dificuldade imensa. Então eu já comecei pela fala do meu Parkinson. Depois começou bem pela parte física, né? Meu Parkinson do lado do hemisfério direito do corpo, da cabeça, começa a ter baixa de endorfina. Você começa a afetar o lado esquerdo, né? O lado esquerdo fica meio robotizado, sabe?
e começa a andar meio duro, meio com a perna dura. E aí, para mim, foi um baque gigantesco. E eu, naquela época, praticamente me isolei de todo mundo, né? Não conseguia conversar com ninguém. Isso que o meu maior problema não era nem ficar tremendo, né? Nem ia dar ruim. O problema era não conseguir conversar com as pessoas de uma maneira clara, que elas pudessem me entender. Isso já está me afetando muito. Mas, por graças de Deus aí, grande amigo Alexandre Miranda, Alexandre Campos, arrumaram um médico muito bom para mim, em São Paulo, é o Dr. Rubens Cury, e eu estou tratando com ele até desde então, tomando remédio agora para o resto da vida, né? São 3 remédios que eu tomo ao longo do dia, para estabilizar, né, a endorfina. Então, o que aconteceu? Eu tive um novo desafio, né? Me adaptar à minha nova vida com o Parkinson, que eu tenho que me concentrar muito para poder caminhar, para poder falar com vocês aí agora. Tem que tentar, às vezes eu falo muito rápido, não é porque eu queira, porque realmente é o defeito da doença. Então eu me policio para tentar falar pausadamente, falar com mais clareza. Então esse foi o meu novo desafio. Fora isso, o meu desafio grande também foi que a gente tem aqui uma coisa boa para contar para vocês, vamos deixar a coisa ruim de lado. Graças a Deus eu estou bem, então mantive esse Parkinson como um desafio como se fosse Ultraman, lógico, né? Não vou me deixar me abater, me derrotar. Então, meu desafio é com a gente tem um empreendimento aqui na Serra da Mantiqueira, em Itamonte, um hotel da família, que meu pai, como engenheiro, junto com meu irmão, que é arquiteto, minha irmã, que é decoradora, construíram, de 30 quartos. Então, a gente nunca conseguiu alavancar o nosso empreendimento. E eu estou morando aqui 1 ano e meio e falei, agora isso aqui vai dar certo de qualquer jeito. Tem várias trilhas que a gente abriu aqui, fantásticas, a gente está trocando o telhado, estamos revitalizando nosso hotel familiar, né? E tenho certeza que vai dar certo, que fica de frente para o parque aqui de Itatiaia, 1.700 metros de altura. Então, eu consegui substituir na minha mente aquele vazio, né, do esporte, que tinha uma sobrecarga tão gigante, por uma coisa que me deu um objetivo novo na vida, né? Que é fazer com que todo o patrimônio da família dê certo. E estou nessa batalha e não deixei me derrotar porque, coitado, vou ficar em casa, preso, né? Sem aparecer para as pessoas. Eu jamais ia pensar dessa forma, porque, como eu falei para vocês, o esporte traz todos esses valores importantes para a gente seguir em frente na vida com determinação e com vontade de viver, né? Impressionante o seu relato, eu fico feliz que você tenha a oportunidade e a disponibilidade de falar dele com a gente. Eu acho que tem muita gente escutando a gente e que vai ter isso também. Quem se inspirou nos seus feitos também vai se inspirar nesse seu exemplo. Agora, em muitos momentos, o Parkinson, ele pode ser lidado com a prática esportiva. No seu caso, não é recomendado. Como é que é a sua relação hoje com o esporte, com a atividade física? Ela é zero ou você ainda pratica de alguma forma? Não, muito recomendado. Só para você ter uma noção, Leandro, eu tenho assim, eu consigo correr, minha mecânica da corrida continua igual. Agora a mecânica da corrida que ficou mais afetada. Eu dou caminhada com passos curtos e um pouco mais robotizado, né? Mas o esporte é extremamente recomendado, a bicicleta, a natação, a corrida, né? Você manter essa endorfina estabilizada, né? Você não deixar ela baixar, entendeu? Entendi. Então é muito recomendado para a prática esportiva, não em excesso, mas moderadamente, né? Mas é o que eu tenho feito, né? Aqui na nossa propriedade que a gente tem aqui, a gente tem diversas trilhas bacanas. Eu fiz uma raia aqui de 75 metros no lago, que eu costumo nadar, 2, 3 vezes por semana. A prática de mountain bike aqui é fantástica, você pode ir até as prateleiras, até 2.600 metros de altura e voltar, sair daqui do nosso terreno. Então, quer dizer, o médico, graças a Deus, 2 coisas boas que ele falou para mim. Uma é praticar esporte e outra deixou eu continuar a tomar minha cervejinha, que não faz mal nenhum, graças a Deus. Uma boa aposentadoria, de certa forma. Boa aposentadoria, na Serra da Mantiqueira, não tem coisa melhor, né? E tem 2 modalidades de ultradistância que são bem diferentes, que você alcançou a excelência dos 2, que é o Race Across America e o Ultraman. Dá para comparar um com o outro do ponto de vista de intensidade? Óbvio que um são 3 modalidades, que são alguns dias, e o outro são mais dias com uma modalidade só. Mas como é que você compara a tua experiência de Race Across America, que você entrou para o Guinness junto com o Ricardo Arap, e a tua prática de Ultraman? Ele tem e também essa questão de você ter um dia para o outro que você pode, teoricamente, dormir. Isso faz muita diferença? Muita coisa, você tem noção. Essa coisa da América é insano. A prova mais dura que eu já participei.
duríssima, porque no caso com a dupla, né, quando você faz solo, o Ricardo Arapa até falou, você achou mais duro fazer a dupla do que fazer o solo. Quando você faz solo, você faz o teu time de descanso. Você pode descansar 2, 5, 6 horas, a hora que você quiser, né? Você tem um limite para chegar na prova de 12 dias, né? No caso do Race Across em dupla, você sabe que quando é meia-noite ou 10 horas da manhã, é o seu turno de pedalada. Então não tem conversa, você tem que acordar naquele pesadelo, né? Pode estar chovendo, pode estar fazendo um sol de 50 graus, é a tua vez que você tem que estar na rua fazendo a sua parte. Então, o Race Across América foi uma prova muito dura. A gente passou alguns perrengues ali. Eu tive uma tendinite no final da bike, faltando assim umas 200 milhas para encerrar o evento na perna esquerda, então só conseguia pedalar com a perna direita. Tive uma baita assadura no saco no quarto dia lá, porque as minhas roupas de ciclismo estavam todas sujas. Fiz uma ferida gigante, né, embaixo do saco. E aí consegui solucionar por causa do Pídio, né, que era o mecânico da gente. Já tinha passado por uma situação parecida. Ele mandou parar na farmácia, comprar o mod, botar aquele mod grossão para ficar mais fofinho, né? A parte que estava danificada, bastante pomada na região para melhorar, e deu certo, solucionou. A gente conseguiu melhorar a situação. E o Ricardo, que ficou doente, né? Porque ele fez a besteira de, nos primeiros 4 dias, né? Cruzando o deserto, de 50 graus de temperatura, ele saía da bike e entrava na van com ar-condicionado. Então ele fez isso durante 4 dias, e quando chegou no 4º dia, ele caiu de cama com febre. Aí eu tive que cobrir os horários dele de pedalada, foi aí que eu peguei essa tendinite. Então é uma prova de desafio assim todo dia, cara. A gente pegou também uma chuva de granizo ali, animal, aquelas pedras gigantescas batendo na cabeça, não sabia se estava na van, se continuava a pedalar. E cachorro atrás da gente para pegar. Tinha um pouquinho de cada situação em cada estado, né? Mas foi muito gratificante. Eu agradeço o Arapa até hoje, porque ele me convidou em cima da hora. A dupla dele ia ser outra pessoa. E a gente teve a felicidade de melhorar o tempo, né, mundial, que era de 9 dias daqui para o australiano. A gente fez em 7 dias, 9 horas. E isso deu uma repercussão muito bacana, né? A gente apareceu no Guinness Book. No Jô Soares. No Jô Soares, né? Não sei se vocês assistiram aí. Foi muito legal, muito bacana. Não tem preço. A prova, para mim, todas as provas que eu já participei, essa é a mais dura que tem. Você acabou de ouvir o Alexandre Ribeiro, e se ele emocionou a gente aqui, eu tenho certeza que a história dele também tocou você. Aliás, 2 ótimas histórias nesse episódio, tanto o Fernando Zogaib quanto o Alexandre Ribeiro, histórias diferentes, né, com caminhos diferentes, mas que chegam nesse denominador comum, que é a paixão pelo ciclismo. Aliás, paixão compartilhada também pelo Vinícius Martins, que a gente agradece mais uma vez a presença dele aqui nesse podcast da Gregário Cycling. Agora, eu queria saber de você, como você encara, como você enxerga esses grandes desafios, tem vontade de participar, já participou? Conta pra gente, é uma curiosidade muito grande que a gente tem de saber como o nosso ouvinte se identifica com essas histórias. A gente gosta aqui de contar boas histórias, de ouvir boas histórias, de compartilhar experiências, e a sua participação, a sua experiência é muito importante pra gente. Aliás, toda semana a gente tem boas histórias aqui na Gregário Cycling, e eu queria lembrar vocês que tem um programa muito legal no ar, um programa com a norte-americana Leah Davidson, uma mountain biker que conseguiu unir os Estados Unidos em busca das vagas olímpicas em Tóquio. Uma experiência muito legal, quase que utópica, que a Viviane Faveri e o Álvaro Pacheco trouxeram essa semana no MTB Pass. E antes de me despedir, um último recado. Esse ano a gente vai estar no Letap Campus, e lá também vai ser uma ótima oportunidade para a gente conversar. Um grande abraço e até a próxima!